Alguns homens envolvidos com pornografia, muitos homens envolvidos com bebida. Eu mesmo, de vez em quando, encho a cara, tomo uns vinhos, depois, como muleta, para escapar das pressões. Trago tristeza para minha mulher, para os meus filhos, eles sabem disso. Mas eu tenho acompanhado o sofrimento de muita gente na igreja, que vem, que abre o coração, que põe, que luta. Muita gente passando, envolvido em coisas, em pecados que estão conscientes, mas não conseguem vencer esses pecados. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E essa noite eu passei a noite acordado, orando e pedindo a Deus uma palavra. Ele me deu esse texto que eu vou compartilhar com vocês e nós vamos meditar nele. Isaías capítulo 57, versículo 18. Vamos lá? Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Nós estamos diante de uma promessa da graça restauradora de Deus. Deus está dizendo aqui, eu vou tratar do seu problema, eu vou tratar do seu pecado. Eu acompanhei uma entrevista de um pastor de uma grande igreja americana. Ele é pastor da mocidade, pastor dos jovens. E esse rapaz começou a beber socialmente e se tornou um alcoólatra. E hoje ele está em tratamento com apoio da igreja, com apoio dos pastores da igreja, das famílias da igreja e principalmente da mocidade da igreja. E o que me impressionou, meus amados irmãos, é como muitas vezes, de forma sorrateira, as coisas vão entrando na nossa vida, vão minando as nossas resistências e de repente você não sabe o que fazer mais, está preso naquele pecado. E esse texto aqui é um texto de esperança para nós. Porque Deus, que Ele nos ensina 4 lições preciosíssimas nesse texto. Primeiro, Deus diz aí no versículo 18, o que é que diz aí? Tenho visto os seus caminhos. Ele diz, eu vi, eu verei, mas eu tenho o quê? Visto. Eu conheço o seu coração, como nós cantamos aqui, eu conheço tudo que se passa dentro de você. Cada passo que você dá, cada pensamento que você tem, cada ação sua, escondida ou não, eu sei de tudo, eu tenho conhecimento de tudo. E veja, no versículo 16, aí ele diz assim, pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o Espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Se eu for considerar o que eu estou vendo em você, se eu for considerar os seus caminhos, sabe o que eu vou fazer com você? Vou matar você. Você não tem estrutura para receber um julgamento. Você não tem estrutura para receber um juízo. Você não tem estrutura, você é pó. E você não pode fazer absolutamente nada pela sua situação. Tenho visto os seus caminhos. Abra a sua Bíblia lá no Salmo 139. Você conhece esse salmo? Foi exposto aqui. O Salmo 139 fala da onipotência, da onisciência e da onipresença de Deus. Salmo 139. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. O Senhor conhece também o que eu penso, a mim da palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces todas. Eu estou cercado por Ti,
tua mão, e eu não posso fugir da tua presença. Significa que Deus conhece o que se passa com você, meu irmão. Mas Deus conhece não só de saber, mas Deus conhece no sentido de sentir. De sentir. Sentir a vergonha que você passa. Sentir a tristeza que você sente quando faz aquilo que desagrada a Deus. Deus conhece tudo. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E eu quero dizer para você que essa palavra aqui é uma palavra de esperança para mim e para você nessa manhã. Deus está dizendo: tenho visto os seus caminhos. E é tão interessante, porque se nós conhecêssemos aqui os caminhos uns dos outros, nós nos afastaríamos, nós divulgaríamos os pecados uns dos outros, nós jogaríamos pedra uns dos outros, nós mataríamos uns aos outros. Mas o que Deus faz, Ele faz completamente diferente. Ele diz: tenho visto os seus caminhos e o sararei. Preste atenção, meu irmão. Essa palavra sarar aqui, ela tem uma abrangência no hebraico, no sentido de curar definitivamente o seu problema. Seja ele de que natureza for. Se você tem memórias amargas, se você é uma pessoa irascível, iracunda, se você é uma pessoa que tem problemas no campo da sexualidade, se você é uma pessoa que tem problemas no campo da bebida, se você é uma pessoa que tem no campo do vício, do jogo, qualquer que seja a área de pecado na sua vida, Deus pode o quê? Sarar. Porque Deus não trata pecado como transtorno psiquiátrico. Deus não trata pecado como se fosse transtorno psicológico. Deus trata pecado como pecado. E a única coisa que pode resolver o nosso pecado, que pode curar o nosso pecado, é o quê? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós o quê? Sarados. No Salmo 103 aparece essa expressão aqui. Ele é que sara todas as tuas enfermidades. É Ele que sara. E esse verbo sarar indica que é uma ação ativa de Deus e não há a participação aqui do paciente. É aquele paciente desenganado, é aquele paciente que não tem para onde ir, é aquela pessoa que se encontra naquela situação encurralada, impotente, vai morrer, não tem jeito. Ele diz: eu vou sarar. Eu vou sarar. Mas junto com a cura, existe um também aí. O que ele está dizendo aí? Também o quê? O guiarei. Preste atenção. Ele vai sarar, e depois de sarado, ele vai fazer um trabalho de acompanhamento. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois diz, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne o quê? Ao Egito. Presta atenção, tendo Faraó deixado ir o povo. Você sabe que não foi Faraó que deixou ir, foi Deus que tirou mesmo na raça. Deus não o quê? O levou. A palavra levou é a mesma palavra no hebraico que está aqui, de guiar, de conduzir, a mesma que aparece aí no capítulo 15, versículo 13. Êxodo 15, 13. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste, com a tua força o levastes
habitação da tua o quê? Santidade. O verbo guiar aqui é conduzir, mas conduzir não na minha força, conduzir na força do Senhor. Irmãos, há caminhos que aos nossos olhos parecem o quê? Direitos, mas são caminhos o quê? De morte. Há coisas da minha vida e na sua vida que aparentemente elas não são ameaçadoras, mas com a prática elas se tornam ameaçadoras e destrutivas. E muitas vezes nós não estamos tendo o senso do perigo. Nós estamos brincando com fogo, brincando com o pecado, flertando com o pecado, em situações em que esse pecado pode destruir a nossa vida. Nós precisamos da cura do Senhor. Nós precisamos que o Senhor também nos guie. Nos guie. Mas em terceiro lugar, veja a terceira bênção que ele promete aqui. Ele conhece, ele sara, ele guia. E aí diz o quê? E lhe tornarei a dar o quê? Consolação. O que é que significa isso? Significa que eu vou restaurar a minha condição de consolador, de apoiador, de aquele que está com você. Eu vou encorajar você, depois de curar, depois de guiar, de conduzir, eu vou estar com vocês, eu vou ser o braço direito de vocês, eu vou estar com vocês em todas as situações, eu vou fortalecer o coração de vocês, eu vou encorajar vocês, eu vou fazer tudo que vocês precisam para não voltar para o pecado. Essa palavra consolação, ela aparece no Novo Testamento, o próprio Jesus aplicando para si mesmo: não vos deixarei órfãos, mas vos enviarei o Consolador. Enquanto eu estou com vocês, eu sou o Consolador de vocês. Mas virá outro Consolador, que o mundo não pode receber, mas ele estará com vocês, em vocês, para consolar vocês. E eu queria que você abrisse lá, por favor, em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, quando Paulo fala da teologia da consolação. A partir do versículo 3, capítulo 1, diz assim: bendito seja, 2 Coríntios 1, 3 em diante, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e o Deus de toda o quê? Consolação. É Ele pessoalmente, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados, o quê? Por Deus. Aqui, meus amados irmãos, nós temos um Deus que tem toda a consolação, que tem todo o poder de encorajar, de sustentar, de fortalecer, de animar. É Ele que nos dá esse conforto pessoal, sobrenatural, direto, a pessoa dEle. E Ele faz isso justamente para nós sermos consolados e para nós também sermos pessoas que compartilham desse mesmo consolo que Ele nos deu, que é um consolo sobrenatural, com a consolação com que nós mesmos somos o quê? Contemplados. Lá na igreja da Califórnia, do pastor lá, uma igreja com propósitos, como é o nome dele? Rick Warren. Um grande empresário, um homem rico, mas um homem que se envolveu desde a sua infância com a questão do álcool. E ele, um dia, foi transformado, foi libertado por Deus, e ele então montou um ministério, Ministério da Restauração, que é fundamentado nas 8 bem-aventuranças. O Rick Warren é muito bom para isso, juntamente com esse irmão, começou a fazer esse trabalho, e hoje, aproximadamente mais de 1 milhão de pessoas que estavam envolvidas com alcoolismo foram o quê?
libertadas. Libertadas. Ou seja, nós somos consolados por Deus para que através de nós, Deus console o quê? Outras pessoas. Com a mesma consolação com que Ele nos consolou. Não é uma consolação humana. Nós somos simplesmente canais, veículos da consolação de Deus. E estávamos reunidos essa semana aqui, eu, o Eduardo, a Elenivação, a Paola, conversando sobre essa questão do ministério de aconselhamento. Porque, meus amados irmãos, as coisas que têm vindo para a igreja, os problemas que as pessoas estão enfrentando, são, uma linguagem assim mais popular, coisas cabeludas. As pessoas estão completamente desestruturadas, passando por problemas dos mais difíceis, mais complexos, mais absurdos. E a única solução que a igreja tem hoje para atender essas pessoas é esse consolo divino, essa cura divina, essa direção divina. É necessário que haja isso. Nós não podemos enfrentar os problemas pessoais usando simplesmente técnicas humanas. Nós precisamos do poder consolador de Deus. Mas esse texto, irmãos, nos traz uma condição. Deus está dizendo, eu conheço você, eu conheço os seus caminhos, eu estou vendo as suas lutas, os seus pecados, os seus sofrimentos, os seus vícios. Eu quero sarar você, eu quero guiar você, eu quero tornar a dar a você consolação. Eu quero restaurar entre mim e você esse canal de consolação. Só há uma condição. Você precisa o quê? Se render, chorar. Veja que no versículo 15, veja aí no 14, diz assim, 57:14, disse-a, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Veja bem, Deus está tratando aqui de pecado do povo dele. Lê comigo o versículo 15, vamos ler juntos? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Preste atenção. Se eu quero me apropriar da cura de Deus, da direção de Deus, da consolação de Deus, se Deus já fez o diagnóstico na minha vida e na sua vida, se Ele já sabe tudo, Ele conhece tudo, é necessário que eu me quebrante diante dEle. Esse é um ponto mais difícil da cura. Porque nós nos achamos o quê? Deuses. Nós achamos que temos o controle de todas as coisas. Nós achamos que está tudo dominado, está tudo controlado. Ou, muitas vezes, a pessoa já cai numa passividade tremenda que diz, não tem mais jeito, não tem conserto. A minha causa é uma causa perdida, a minha situação é uma situação insolúvel, eu não vou resolver, eu não vou conseguir. E eu não quero me frustrar, há uma decepção, há uma apatia. Mas Deus aqui está dizendo não. Se você se lembrar da primeira bem-aventurança de Jesus, ele diz, bem-aventurado os pobres de espírito. O que significa pobre de espírito? Significa aquele que não tem nada para oferecer para Deus, não tem justiça própria, não tem força própria, não tem condição nenhuma. É paupérrimo, completamente, ele não consegue resolver. Ele chega e joga o tapete, e bate no tatame e diz, Senhor, eu me rendo. Quantas vezes, meus amados irmãos, a gente quer racionalizar o nosso pecado. A gente quer muitas vezes projetar o nosso pecado, os nossos erros. E é tão interessante porque tem pessoas que muitas vezes culpam até a igreja por causa dos seus pecados.
E a Bíblia diz, enganoso é o coração do homem. Quem conhece a dimensão da corruptibilidade do nosso coração? Nós temos mecanismos de defesa, de justificativa, de negação, de racionalização, de projeção, e nós muitas vezes não queremos colocar o dedo na ferida, nós temos que resolver. Deus diz, a saber, aos que dele o quê? Choram. Bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Mas chorar o quê? Que choro é esse que Jesus está dizendo? Chorar a sua condição, chorar os seus pecados, chorar os pecados dos outros, chorar os pecados da igreja. Significa que nós podemos ter cura, nós podemos ter consolo, podemos ter direção de Deus, podemos ter tudo de Deus, se nós nos quebrantarmos o quê? Diante dele. E versículo 17 diz assim: por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face, indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Preste atenção. Nós somos tão duros, nós somos tão indignos, que mesmo Deus nos disciplinando, nós o que? Não nos quebrantamos. Nós continuamos andando no caminho que nós o quê? Escolhemos, insistimos. Veja o Salmo 81. E aí, dentro da vontade permissiva de Deus, ele diz, não tem jeito para esse povo não, eu tenho que eu mesmo fazer a obra. É pela graça. Porque no Salmo 81, versículo 10, Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e te encherei. Versículo 11, mas o meu povo não me quis o quê? Escutar a voz. Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu, siga os seus próprios conselhos. Veja, irmãos, Deus falando, Deus mostrando. Deus muitas vezes disciplinando, mas você não se curva, eu não me curvo, eu não me quebranto. Por isso que eu entendo o que Jeremias diz, cura no Senhor, e seremos o quê? Curados. A vontade de Deus de curar é tão grande que a sua graça, ela é o quê? Irresistível. Irresistível. Porque nós queremos continuar permanecendo no erro, continuar defendendo o erro, praticando aquilo que é errado, sofrendo com aquilo. Mas eu queria, nessa manhã, convidar você que se acha enquadrado nesse texto, para que nós nos ajoelhássemos aqui todos como igreja, que nós chorássemos os nossos pecados, os pecados da igreja, os pecados do nosso país, da nossa nação, e que a gente hoje dissesse, Senhor, sara-nos, guia-nos, volta a ser, ó Deus, a nossa fonte de consolo, É interessante que quando você vai olhar na Bíblia, os contrastes de consolação, sempre aquilo que o pecado oferece de forma negativa, a graça de Deus oferece de forma o quê? Positiva.
Se você quer ter alegria verdadeira, Deus lhe dá essa alegria. Se você quer paz verdadeira, Deus lhe dá essa paz. Veja no versículo 19, como fruto dos seus lábios criei a paz. A paz para os que estão longe, a paz para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o quê? O sararei. Vamos ajoelhar na presença de Deus? Quem quiser, quem não quiser, fica à vontade. Depois, Tássia, troca o hino, põe aquele com a minha voz, clama ao Senhor. 142. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, com o nosso coração quebrantado e contrito diante de Ti, para nos apropriarmos dessa promessa graciosa do Senhor nessa manhã. O Senhor conhece as lutas que cada um tem travado na sua vida pessoal, familiar. O Senhor conhece, ó Deus, todos os nossos caminhos, todos os nossos passos, pensamentos. Mas mesmo assim o Senhor não nos joga fora, porque o Senhor nos atrai com graça e com misericórdia, para nos sarar, para nos consolar, para nos curar, Senhor. Para fazer com que novamente possamos viver uma vida espiritual altaneira, uma vida de profundidade, de temor, andando na Tua presença, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Teu nome. Traz libertação nesta manhã, traz cura. Ó Deus, que Satanás não tenha mais poder, colocando laços de iniquidade, pecados. Repreende, ó Deus, toda ação maligna sobre a nossa vida, sobre a vida da Tua igreja, sobre a vida do Teu povo. Tu sabes aqueles que estão envolvidos com drogas, com coisas ruins, com pensamentos e tendências homossexuais. Liberta o Teu povo nessa manhã, Senhor. Tu sabes, ó Deus, aqueles que estão viciados em qualquer tipo de comida, de bebida, de vícios, de práticas. Ó Deus, liberta nessa manhã. Tu és o Deus que tudo pode. Há pessoas compulsivas, há pessoas que são cleptomaníacas, que roubam, que mentem. Deus, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Venha nos sarar, venha nos curar. E nós queremos clamar a Ti nesta manhã, dizendo que nós não temos
absolutamente nada para te oferecer, senão o nosso coração quebrantado e contrito, na certeza de que a tua graça é melhor do que a vida. Que ao levantarmos, ao voltarmos para casa nesse dia, possamos ter a convicção e a certeza de que o Senhor fará essa obra, está fazendo essa obra na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.